Olá, boa tarde. Meu nome é Vilma Lima. Eu sou brasileira e moro em uma cidade do estado de Goiás chamada Lusiânia, Brasil. Hoje é quinta-feira, 18 de novembro de 2021. Eu gostaria de falar um pouco do que eu estou fazendo hoje. Eu, nesse momento, eu montei um brechó para mim. Você pode ver ao fundo algumas imagens de uns manequins, algumas roupas. É o seguinte, todos nós sabemos que com a crise de, da pandemia no mundo, tudo mudou. Ou seja, as pessoas sofreram grandes mudanças e grandes transformações, não é verdade? Nós percebemos que em todos os segmentos da sociedade ocorreram mudanças extremas, por que não dizer até severas. E com a crise financeira, muitas coisas mudaram. Pessoas foram obrigadas a reagir, não é verdade? Então, hoje, olhando para o nosso país, o Brasil, nós deparamos com um cenário político um tanto caótico, não é verdade? Nós sabemos que não são todas as pessoas que são amantes da política, não é verdade? Ninguém vê política com bons olhos. Eu gostaria de falar um pouco do que eu penso sobre política. Nós sabemos que a política ela existe desde os primórdios. Não é possível ignorarmos a política sendo nós cidadãos de bem. Se nós estamos inseridos numa sociedade, obviamente, nós vamos nos deparar com a política a partir do momento que nós saímos o portão da nossa casa, nós já estamos participando do mundo político, que são as relações públicas. E muitas vezes, algumas pessoas, uma maioria, ignoram a política. Eu nasci em berço evangélico. Minha formação é cristã de berço e eu sempre fui envolvida em mundo religioso. Meu mundo sempre foi um mundo cristão. O mundo de pessoas religiosas envolvidas com a espiritualidade das pessoas, né? E muitas vezes nós nos tornamos omissos para a vida pública, né? Ou seja, para as políticas públicas. Mas olhando bem, nós vamos deparar com a necessidade de participarmos do mundo vivido, do mundo sistêmico, que é o mundo lá fora, a partir do momento que nós saímos do nosso mundo particular
nós vamos nos deparar com a política. A política, ela existe, ela é necessária, e nós não podemos, como cidadãos de bem que somos, nos tornarmos pessoas omissas, alienadas do mundo. Eu tive o privilégio de nascer em berço evangélico. Eu vivi uma grande parte da vida em um mundo fechado. O mundo, eu não poderia dizer secreto, mas um mundo fechado. E alguns anos atrás eu tive a oportunidade, né, posso dizer assim, a oportunidade de participar de mundo político, da vida pública, conhecer de perto cidadãos comuns como eu mesma. Eu participei da política aqui na minha cidade, né? Lusiânia, Goiás, Brasil. No ano de 2014, eu iniciei um trabalho político a partir do meu bairro, após ter sido convidada para participar da política, mesmo contra minha vontade, meus conceitos, meus valores, porque eu nunca conseguia ver a política com bons olhos. Para mim, a política, ela tem, né, conotação de corrupção, de desvio de dinheiro público. É isso que a maioria dos cidadãos, eu não poderia dizer apenas os cidadãos brasileiros, mas os cidadãos de qualquer nacionalidade do mundo, não veem bem a política com bons olhos. Por quê? Exatamente por causa da corrupção. Então, eu iniciei um trabalho político aqui no meu bairro no ano de 2014, onde eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer as pessoas, não apenas do meu bairro, mas de vários bairros aqui ao redor do meu bairro, onde eu tive a oportunidade de abordar pessoas em suas casas, individualmente, de ouvi-las sobre o que elas pensam sobre a política, como elas veem a cidade, como elas veem a vida pública, como elas esperam, né, que a política mude alguma situação em suas vidas. E eu confesso que eu me surpreendi. Eu tive surpresas boas e eu tive surpresas desagradáveis. Eu me lembro que em alguns momentos, alguns dias, durante a pesquisa que eu estava desenvolvendo, eu fiquei bastante abalada, bastante apreensiva pelo que eu presenciei, pelo que eu ouvi, pelos relatos que eu colhi, né, porque eu ouvi pessoas presencialmente, individualmente, onde as pessoas tiveram a oportunidade de abrirem seus corações e compartilharem o que elas pensam sobre um candidato, a política, a vida pública, o que elas esperavam que um candidato pudesse fazer em seu bem próprio ou até mesmo, né, em favor da cidade. E eu me lembro que algumas noites eu não consegui dormir, porque eu me abalei
com as verdades que eu ouvi. Eu não tinha essa experiência, esse contato pessoal lá fora, porque o meu foco sempre foi entre pessoas cristãs, mundo evangélico, mundo cristão. Então eu tive uma experiência bastante marcante e eu confesso que eu poderia dizer, até mesmo, um choque cultural. Eu me lembro que alguns anos atrás, durante um curso que eu fiz, né, na Wycliffe, que são os tradutores da Bíblia Sagrada para povos indígenas do Brasil, para outras culturas. Então, eu tive a oportunidade de ouvir alguns antropólogos, né, que saíram dos seus países de origem para vir ao Brasil para trabalharem como antropólogos. E eu tive a oportunidade de ouvir pessoalmente dos meus professores, né, antropólogos, inclusive alguns deles professores renomados da UNB, né, que é a universidade mais bem conceituada no Brasil. Então, eu ouvi antropólogos relatarem sobre os choques culturais que eles sofreram no Brasil, principalmente entre as tribos indígenas, que foi a convivência com a língua, com o costume dos indígenas, com as surpresas, com a comunicação. Então, isso se chama um choque cultural, que é você sair das suas origens e você se deparar com uma outra realidade completamente diferente da sua realidade. Então, na política, no ano de 2014, quando eu iniciei esse trabalho político no meu bairro e outros bairros que eu fiz, porque eu desenvolvi uma, uma pesquisa política em prol de um candidato, e eu ouvi pessoalmente alguns eleitores, alguns não, centenas de eleitores, e pude ouvir a realidade de cada pessoa, como que cada pessoa vive, como que cada pessoa vê a vida pública. Eu me surpreendi, eu senti a necessidade de, de participar. Nós sabemos, eu, por ser evangélica de berço, eu sempre observei que uma maioria dos líderes, né, religiosos, os representantes da fé cristã, eles não são amantes da política, né, porque a política ela é corrupta. Querendo ou não, a política corrompe. Então, participar da vida pública é um desafio. Não é um desafio apenas de pessoas que não sejam cristãs, mas é um desafio de qualquer cidadão de bem que deseja participar do bem-estar do povo. Eu fiquei assim estarrecida com uma realidade extrema, que é comparar o mundo político do mundo religioso e poder perceber
identificar que a maioria dos conflitos sociais enfrentados por uma população, por uma sociedade, são esses extremos. É o extremo que existe entre o mundo secular, público, político, do mundo religioso. Nós sabemos que não podemos ser pessoas isoladas da sociedade, nós temos que contribuir com o bem-estar da nossa sociedade. Eu observei durante a vida, né, porque eu poderia dizer que eu sou filha dessa cidade, apesar de ter morado mais de 20 anos fora do meu lugar de origem, mas eu identifiquei uma realidade muito forte, que são as diferenças, os extremos que existem entre o mundo religioso e o mundo político. Nós sabemos que o povo chamado cristão, os crentes, os evangélicos, é um grupo que geralmente não costuma participar da vida pública, né? A vida política, exatamente para não se envolver em confusão, em conflitos, né? Porque a política ela não pode tocar na vida religiosa das pessoas, né? No credo das pessoas, na crença das pessoas. É um tanto complicado. Nós sabemos que nas cidades de interiores, né, onde a cultura não é tão grande, né, onde a maioria da população não tem acesso às grandes universidades, às grandes faculdades, ao ensino de excelência, exatamente por questões financeiras. Então é um tanto complicado, é um tanto complicado. E por eu ser evangélica de berço e observar mundo cristão, de mundo secular, eu notei essas diferenças na forma como as pessoas se comunicam, né? As barreiras que existem na comunicação, né? Na forma que as pessoas transmitem seus conhecimentos às pessoas, é bem complicado. Eu me coloquei no lugar dos políticos, nos desafios, nos desgastes que eles têm ao encarar a vida pública e se sentirem até mesmo sozinhos. E eu fiquei pensando quantos homens de bem, homens cristãos, conhecedores da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, quantos homens preparados, mulheres preparadas que existem no nosso país, mas que não participam da vida pública, eles são indiferentes. Então, hoje, olhando o cenário político brasileiro e vendo, né, as dificuldades que o nosso país está enfrentando nas suas finanças, porque nós sabemos que a pandemia ela trouxe sérios problemas, sérias consequências para a população, para o povo.
pessoas se sentiram desestruturadas, não apenas financeiramente, mas psicologicamente, intelectualmente, pessoas se sentiram indefesas. Como reagir diante de uma crise que depende dos políticos, que depende do nosso governo? O que o nosso governo vai fazer para para contornar uma situação tão complicada? Porque nós sabemos que por causa da pandemia, muitas empresas, elas quebraram, né? Empresas se desestruturaram, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas famílias foram desestruturadas. Então, na verdade, a crise, ela afetou famílias, afetou a sociedade. E um outro fator que eu também percebi durante alguns anos, de uns anos para cá, principalmente depois que eu desenvolvi meu trabalho político no ano de 2015, o que eu observei foi que com o avanço das redes sociais no mundo, onde as pessoas se misturaram, onde as pessoas se exporam. Na verdade, ocorreu assim um abalo no meio do povo, das pessoas. Pessoas ficaram expostas, muitas se surpreenderam. Uma maioria não tinha estrutura para participar das mudanças, das transformações, das realidades, de verdades até então desconhecidas. Então, não foi apenas a pandemia, né, o vírus, o coronavírus, que afetou a população, mas também o avanço das redes sociais. Nós percebemos esses choques, esses conflitos no governo. Aqueles que são, assim, amantes da política, eu não poderia dizer que eu sou amante da política, mas eu estou sempre acompanhando a política brasileira pelas redes sociais e participando, não assiduamente, mas participando, lendo, né? Ouvindo o governo, nossos representantes políticos, sobre as mudanças que ocorreram no país. E, como eu estava dizendo anteriormente, nas cidades de interiores, onde as pessoas têm menos acesso à cultura, não porque elas queiram, mas porque nós sabemos que as grandes universidades, elas não são acessíveis a todo mundo. Tem um custo, e esse custo, ele é alto. Então, a vida ficou bastante complicada. Então, para nós, eu, cristã, né, como eu disse, eu sou uma cristã de berço, né, de formação cristã. Quando eu desenvolvi esse serviço político, eu identifiquei o conflito social, religioso que existe na nossa sociedade. Eu não diria que a nossa cidade é uma cidade católica, porque nós sabemos que os verdadeiros católicos são aqueles que, conforme os evangélicos, participam dos templos, né?
contribui com os seus dízimos financeiramente para ajudar nos trabalhos sociais, ajudar na recuperação dos menos favorecidos, dos vulneráveis. Então, os católicos verdadeiros, assim como os cristãos verdadeiros, né, os cristãos que são comprometidos com a igreja, eles frequentam os templos, contribuem, ajudam os seus líderes religiosos, mas 90% eu poderia dizer, né, arriscar a dizer essa porcentagem, que 90% da população, de acordo com um padre que eu ouvi no ano de 2015, quando eu encerrei meu trabalho político, porque eu fiquei bastante abalada, bastante quase em estado de choque pelo que eu vivenciei, pelo que eu vivi, pelo que eu participei. Então, eu tive o privilégio de conversar com o padre da cidade para ouvir, né, da boca dele o que ele pensa, o que ele pensava sobre o catolicismo na cidade. E foi quando eu ouvi dele, né, um padre muito bonito, muito de Deus, muito sensato, quando ele me disse que a maioria da população não, na verdade, não é católico, eles são pagãos. Eu me surpreendi, porque eu não havia pensado nessa realidade, nessa verdade. Depois eu fui estudar, me aprofundar um pouco nesse conceito de pagão. E essa palavra pagão, ela significa profano, é muito forte, né? Ou seja, é uma definição seríssima, porque não podemos dizer que o catolicismo é pagão, né? Porque existem muitos católicos que são de Deus, são pessoas de Deus, são pessoas que vivem a fé em Deus, que conhecem a palavra de Deus, que têm temor de Deus e que participam da vida pública, da vida em sociedade, promovendo o bem, o bem-estar do povo, da população, não é verdade? Então, eu achei muito interessante, muito importante ter ouvido aquele padre naquele ano. Eu me senti bem, eu me senti amada pelas verdades que eu ouvi. Então, eu achei curioso, assim, bastante chocante conhecer minha cidade. Até mesmo para entender sobre os conflitos que as igrejas vivem, principalmente as igrejas evangélicas, os preconceitos que existem entre os líderes, né, daqueles que não se misturam com outros, porque aquele outro não tem minha cultura, não tem meu intelecto, não tem meu conhecimento. Eu achei isso bastante curioso e eu pude perceber também a dificuldade que um prefeito, os parlamentares enfrentam para governar uma cidade. É tudo uma questão cultural. É uma questão cultural, não é nem tanto uma questão religiosa, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é uma questão social. E hoje, né, após eu haver participado da vida pública, de conhecer política que até então eu não conhecia, né, verdades, realidades, como funciona uma cidade, qual o desafio que
um governo enfrenta para governar um povo, uma população, tudo que envolve uma sociedade para crescimento, eu fiquei estarrecida e eu vi a necessidade de, de pessoas de bens participar da vida pública, oferecer sua contribuição para o bem-estar das pessoas, para o entendimento, o intelecto das pessoas. Como eu disse, eu sou evangélica de berço, né? E a Bíblia, ela mostra que a política, ela sempre existiu. A política existia lá no Velho Testamento, no passado. A política existia nos tempos de Jesus, né? Quando Jesus também exigiu que os seus discípulos pagassem imposto, né? Ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o próprio Jesus ensinou os seus discípulos a serem bons cidadãos, cidadãos de bem, cidadãos comprometidos com a sua cidade, com o seu povo, com a sua nação. Eu tenho sentido bastante preocupação de alguns anos para cá, como eu disse, como uma brasileira que sou, e por acompanhar a política brasileira, por ouvir amigos meus que estão em outros países, em missões especiais, né, vivendo em outras culturas, sofrendo choques culturais em outras etnias, outros povos, mas que são brasileiros de coração e que estão preocupados com o nosso país, com o futuro do nosso país, com o futuro da nossa geração. Eu senti por bem gravar esse áudio para compartilhar a minha experiência. Eu sou uma teóloga, eu sou bacharel em teologia. Eu já trabalhei em missões, eu já estive fora do Brasil, eu já conheci outras culturas, né? Já convivi com estrangeiros, eu tenho amigos em vários países, nas missões transculturais, que estão trabalhando para Deus nas suas comunidades, não apenas desenvolvendo serviços em serviços religiosos, mas estão participando na educação de jovens, de crianças, oferecendo cursos profissionalizantes, ensinando línguas a outros povos. Então eu me preocupei com o futuro, não apenas do nosso país, mas do mundo. O que será do nosso país, do nosso governo, após essa crise que nós ainda estamos atravessando, né? Inclusive, eu estou aqui falando com uma certa dificuldade, porque eu estou ainda usando máscaras, né? Todos nós, toda a população brasileira, ainda está fazendo uso de máscaras, né? Nós ainda estamos usando o famoso gel para as mãos, né? Para nos precavermos do, do vírus, né? O famoso vírus mortal. Eu não me abalo com essa questão de, do vírus, né? Que, na verdade, tem abatido milhões de pessoas no mundo, porque nós somos conhecedores da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nós temos uma fé em Deus, né? Nós sabemos que
Deus está no controle de tudo. Deus, ele é o autor da vida. Então nós temos fé, né? Nós obedecemos os decretos do governo, né? Da Secretaria de Saúde, que é para todo brasileiro, né? Usar as suas máscaras, higiene, higiene, perdão pela palavra tão difícil, né? Mas fazermos uso do álcool gel para combater o vírus, né? A bactéria mortal. Então, nós ainda estamos atravessando essa crise que, com fé em Deus, nós aguardamos que passe, que vai embora, né? Porque já perdemos muito tempo, né? A maioria da população ainda está em quarentena, nós ainda trabalhamos em home office, nós estamos trancados, né? Como bichos enjaulados, e ninguém suporta essa vida de isolamento. É horrível, é horrível. Parece que a crise, na verdade, ela está fazendo mais mal. O isolamento, ele faz muito mais mal do que se as pessoas estiverem expostas por aí, andando pelas ruas, conversando, olhando nos olhos, ouvindo, né, boas palavras, porque as boas palavras, elas fazem bem para nosso intelecto, não é verdade? Então, eu senti por bem, né? Como eu disse anteriormente, hoje, eu passei por, também estou passando pela crise, eu montei um brechó na minha casa, que vendia, mas no momento vende pouco, porque os brasileiros não têm dinheiro, e a população empobreceu, não apenas na minha cidade, mas no Brasil todo. Então, a situação brasileira, ela é ruim. E eu não sei o que o governo vai fazer para contornar essa crise, né? Uma crise que ainda preocupa, incomoda, abala, principalmente para aquelas pessoas, né, no meu caso, que não sou uma dona de casa. Eu nunca fui uma dona de casa. Eu nunca fui uma mulher de cozinha. Eu não sei nada de cozinha. Eu não sei fazer nenhum pão de queijo, porque eu sempre trabalhei em serviços burocráticos. Eu sempre trabalhei com papéis. Então, a minha cabeça, ela é muito papel. Eu amo escrever, amo digitar, eu amo ler, pensar, montar projetos, fazer pesquisas, trabalhos, estudar o comportamento das pessoas, como as pessoas se comportam, como as igrejas se comportam, como os líderes religiosos que representam a Deus, como eles se comportam, o que eles veem, o que eles entendem, o que eles sabem. Então eu sempre vivi nesse mundo fechado, como eu estava dizendo. Eu não tenho muita experiência do mundo sistêmico, o mundo vivido, mas eu sempre participei do mundo fechado, o mundo recluso. Então, isso é muito sério, né? Pessoas sofreram grandes abalos, abalos severos que mexeram com o seu emocional, com a sua saúde. Eu não sei se o nosso governo, ele já pensou nessas realidades, nessas verdades sobre as pessoas, sobre os cidadãos, como as pessoas vivem, qual sua realidade de vida. É muito sério, isso é muito sério, é muito sério. Então eu senti por bem nesse áudio de comentar um pouco, eu como uma evangélica de berço,
comentar um pouco sobre a política, as políticas públicas que nós cristãos devemos sim participar, contribuir com a nossa verdade, com o nosso saber, com o nosso intelecto para o bem de outros. É tão bom ouvir o que pessoas têm para dar, né? Nós sabemos que a riqueza de um país, de um mundo, ela não está em bens, não está em ouro, não está em bens desta terra. A riqueza de um país são os seus cidadãos, né? A riqueza de uma pessoa, de um ser humano, é o seu cérebro, é o seu mundo, é o seu QI, é o seu intelecto. Então, cada pessoa tem sua riqueza, sua contribuição para oferecer, para dar. Então, eu senti por bem de compartilhar um pouco nesse vídeo sobre a política. A política não é uma responsabilidade apenas dos nossos representantes, não. A política, ela é para todos. Todos nós somos cidadãos de bem, cidadãos inseridos numa sociedade e que devemos oferecer nosso saber, nossa contribuição para o bem de outros, para resgatar os vulneráveis, aquelas pessoas que estão sofrendo e que precisam de uma palavra de incentivo, de que precisam de ação. Então, quando eu compartilhei sobre esse serviço político que eu fiz, né, de tudo que eu vivi, os constrangimentos que eu sofri, os ataques, né, as afrontas, porque sempre, quando vamos desenvolver alguma coisa que é para o bem, sempre tem alguém que vai se opor, sempre tem alguém que vai tentar nos barrar, nos impedir de oferecer nossa contribuição, nosso valor para o bem de outros. Então, eu identifiquei, conforme eu disse, que um grande problema enfrentado por um povo, uma cidade, por uma sociedade, por uma nação, por um governo, por um país, pelo mundo, é a comunicação, é a forma como as pessoas transmitem seus conhecimentos, né? Não é verdade? Cada família tem sua cultura, tem sua formação, tem seus valores. E como conciliar tudo isso para que todo mundo se dê bem, para que tudo seja de acesso às pessoas, porque numa sociedade não deve existir apenas um grupo privilegiado, mas deve haver oportunidades para todos. Pense um pouco, pense um pouco na política, não pense apenas na vida religiosa, na vida no mundo fechado, mas pense na vida no mundo sistêmico, no mundo vivido, no mundo presencial, no mundo lá fora. Vá ver, vai ver a realidade de outros, a realidade que outros vivem, não só a sua realidade, não só o seu mundinho bonito, o seu mundinho perfumado, o seu mundinho gostoso. Vai ver lá fora o sofrimento de outros. Vai lá pessoalmente. Eu tive uma oportunidade, há alguns anos atrás, de conhecer o Nordeste brasileiro, onde eu fui lá no sertão, naqueles lugares bem críticos do Nordeste, onde crianças passam um dia nos seus jumentinhos, naqueles seus carotes que chamam, né? Transportando água durante um dia inteiro em pleno calor do sertão.
Eu estive lá, eu vi com os meus olhos aquela realidade, aquele sofrimento. E é bom a gente conhecer, ir até outros para a gente ver a nossa realidade do nosso mundinho, que nós achamos que não é bom. Mas lá fora existem realidades severas, realidades duras que você precisa ver. Então eu estava observando, porque eu fui em missões, né, missões cristãs, com amigos meus que hoje estão na África, né, já há mais de 20 anos, trabalhando em outra cultura, em outra realidade, em outras etnias, né, desenvolvendo serviços para Deus. Então eu fui lá ao Nordeste acompanhada por esses amigos e nós nos deparamos com essas verdades, com essas realidades, até então desconhecidas por mim. E fez bem para mim, fez bem para o meu coração, conhecer uma realidade diferente da minha, né? Muitas vezes as pessoas, elas nos julgam, né? Nos julgam por nossa aparência, né? Por nosso vestir, pelo nosso calçar, pelo nosso jeito de ser, mas elas não nos conhecem, né? O certo seria cada pessoa se conhecer, né? Então eu quero desafiar você às políticas públicas, que é você conhecer outros, né? Você conviver com outras pessoas e se deparar com uma outra realidade e oferecer o seu saber, não é? Para outros. E eu quero agradecer, eu acredito que eu já falei bastante, né? Eu já estou me tornando uma boa política. E eu, se eu pudesse, né? Se eu não tivesse tão estressada, eu me candidataria à política, porque eu amei conhecer política, né? Algumas coisas, né? Algumas pessoas, eu irei, eu me revoltei, não é verdade? Mas tem muita gente bonita na política, na vida pública, fazendo bem, né? Então, eu também sou política, né? Eu gostei da política, da vida pública e, quem sabe, num, num tempo futuro, eu também seja uma boa parlamentar, né? Uma boa política e contribuir com a minha nação, com o meu país. Fica minhas palavras para você meditar, para você me conhecer um pouco, né? E tirar suas conclusões, ok? Boa tarde para você. Aqui em Lusiânia hoje é um dia de chuva. Esse final de ano tem sido um ano de bastante chuva, muito difícil sair de casa. Eu, por exemplo, amo caminhar, fazer caminhadas no aeroporto aqui da minha cidade, mas já há umas 2 semanas que não consigo caminhar, porque tem chovido bastante e é impossível caminhar debaixo dos temporais. Mas nós podemos nos ocupar com outras atividades que sejam úteis, né? Não apenas para nós, mas para outros também. Boa tarde para você, tudo de bom e foi bom te ver. Até mais.